É tempo de quarentena, mas a gente segue por aqui e vai contar um pouco para vocês como é que tá a vida de quem mora em Portugal, dos portugueses, como é que tá a nossa rotina, As últimas informações. sobre esse surto essa pandemia de coronavírus que atingiu o mundo inteiro. Se você quer saber um pouquinho da situação de Portugal, segue com a gente. Para começar, eu vou falar um pouquinho depois do último vídeo. Muita gente ficou preocupada comigo. Eu tava realmente com uma crise de bronquite, tava com tosse, rouquidão, sentindo falta de ar. Consegui falar no Saúde 24 depois de uns 3 dias tentando e tô bem. Fui no posto de saúde, a médica me passou uns remédios para bronquite. Só ainda tô com um pouquinho de tosse, mas já tô melhor, não é nada grave. Então, obrigada por quem se preocupou. E é isso, assim, a gente agora em tempos de pandemia, qualquer probleminha de saúde, qualquer resfriadinho, qualquer tossezinha, a gente já fica com aquela pulga atrás da orelha, né? E é interessante que as crianças e eu, a gente não ficou com nenhum tipo Não. de, né? É, Sentimos nada. Então a gente tá bem, todo mundo tá bem, graças a Deus. e uma coisa que eu vou falar pra vocês, tá? Cuide da saúde física, mas cuide também da saúde mental. Acho que a gente tem, assim, tá meio que numa bola de neve, a mídia só fala nisso, as redes sociais só falam nisso, então a gente também precisa saber qual é a hora que a gente tem que tirar um minuto, um dia. Ultimamente eu fiz isso, assim, tirei um dia inteiro sem olhar nada, sem ver nenhuma notícia, sem entrar em nenhum site, pra você também dar uma respirada, dar uma oxigenada, senão a gente vai ficando cada vez mais paranoica. Eu acho que a saúde mental colabora muito para a saúde física também. Acaba que a gente fica numa prisão realmente. Então, assim, é uma coisa muito nova, é uma coisa que limita muito a gente descer, ver, a gente vê aqui da nossa janela tudo lá fora, mas a gente não pode, ninguém pode estar lá, né? Então, assim, a tua rotina muda, você convive muito mais tempo juntos, aqui são muitas pessoas, as crianças estão em casa, então fica... Pode imaginar, né? A Não é fácil. quarentena, com uma criança que tá engatinhando e com outro miúdo de 5 anos, cheio de energia, mais um de 18. Então nós dois E estamos aqui fazendo malabarismo com os nossos filhos, a gente se reveza, né? Um fica um pouquinho, o outro arruma a casa, o outro vai cozinhar enquanto um olha. Agora, por exemplo, o de 18 tá cuidando dos menores pra gente poder estar aqui gravando pra vocês. Então tem que ser assim, muita colaboração. agora, é importante a gente pensar nos dados que eu busquei aqui algumas informações que são importantes para a gente lembrar. Até mesmo quando sentir alguma coisa, não vá diretamente para o hospital. Aqui, quem mora em Portugal, não vá diretamente para os hospitais, para as emergências ou até mesmo para as unidades de saúde familiar, né? Então, assim, Liga para o Saúde 24 horas. Se você não conseguir falar com o Saúde 24 horas porque as linhas estão muito congestionadas, liga para o seu posto de saúde, liga para o seu médico de família. Às vezes ele pode te orientar, te passar vai te orientar e Porque muito às bem. vezes, assim, a gente tem, né, uma dor de ouvido, ou uma criança pode se machucar em casa. Acredito que os números de acidentes domésticos devam estar aumentando nesse período. E às vezes é uma coisa simples que você pode pegar uma receita, receber por SMS, não precisa nem se deslocar. Deixa o hospital, principalmente, vai em último Em caso, último o último caso, dos tá últimos numa casos. emergência mesmo, então assim, até porque você vai ficar muito tempo lá. Eu tentei ir ao hospital, tá? Por orientação do SNS, só consegui falar com eles de madrugada. Ele falou: olha, você tá com bastante falta de ar, vá pro hospital, senão eu te mandaria pro posto se fosse durante o dia. Eu fui pro hospital, cheguei lá 1 hora da manhã. Tinham 6 pessoas para serem atendidas e tinha uma grávida lá com suspeita de Covid, que tinha tido contato com uma colega de trabalho que estava com Covid. E ela estava lá desde as 9h30 da noite e ainda não tinha sido atendida. Eu fiquei lá de 1 às 2 da manhã, só chamaram uma pessoa, porque realmente a equipe está reduzida. Eu acredito que eles devam estar limpando todos os equipamentos depois de O usarem. procedimento, né, entre um e outro deve ser... Então, assim, o hospital é o último dos últimos casos. No dia seguinte, eu voltei para casa bem,
com falta de ar, bastante bronquite. No dia seguinte eu fui ao posto, cheguei lá, tava vazio, cheguei bem cedo, então fui bem atendida pela enfermeira que me conhece, a médica que eu já conheço, então foi o que me ajudou bastante. A gente tem que se precaver, tem que tomar cuidado, tem que ficar, como aqui a orientação é ficar em casa. Estamos em casa, eu tenho saído para ir ao mercado quando a gente precisa, a gente tem criança, então a gente precisa realmente repor algumas coisas, mas eu vou muito rápido e volto, e a gente tem ficado aqui, criado momentos aqui para que a gente possa sessão cinema, as brincadeiras com as crianças, às vezes até filmar, brincar, né? A gente tem feito isso. Então, existem muitas pessoas aqui no governo, à frente da área da saúde, no Brasil, em todos os países, que estão pensando em formas para que a gente consiga minimizar ao máximo esse problema. Algumas coisas me deixaram assim bem preocupadas. A primeira coisa, outro dia o presidente falou, acho que foi anteontem, e ele disse que o pico que estava previsto ali para o dia 14 pode acabar sendo empurrado um pouco mais para frente, exatamente por causa da quarentena voluntária não, né? Agora do estado de emergência, da quarentena que o país está vivendo. Então, isso já me faz pensar que essa nossa situação pode acabar se mantendo assim por mais tempo do que a gente imaginaria. A segunda coisa que me deixou bastante preocupada é a perspectiva de chegar ao inverno com o Covid ainda circulando. Claro, numa escala muito menor do que a que existe hoje em dia, mas ele deixou bem claro que até o inverno certamente a gente ainda não vai ter uma vacina, então é muito possível sim que a gente tenha que enfrentar o inverno aqui no hemisfério norte a partir de dezembro, ainda com alguns casos, e lógico que isso preocupa muito a gente. Outra questão que eu acho importante a gente pontuar, principalmente para quem está chegando no país, para quem está se estabilizando aqui, para quem está em busca de emprego, pensando em abrir negócios. O país, como o mundo, vai passar sim por uma recessão. Aqui no Observador tem uma matéria que diz que o Banco de Portugal prevê uma recessão de 3,7% esse ano e que pode chegar aos 5,7% no cenário adverso. Ou seja, o comércio está fechado, os trabalhadores liberais, de sua maioria, estão parados. A gente aqui, por exemplo, o André é fotógrafo. A primeira coisa que foi cancelada foram os ensaios fotográficos, os casamentos, os eventos. Os casamentos alguns já foram modificados a data e é claro que tem que ser feito isso. Mas as pessoas que trabalham, pessoas liberais, trabalhadores liberais, vão sofrer de cara isso muito. Os também que são contratados por empresas também estão alguns sendo mandados embora. Então, vai ter realmente um problema sério. A gente está tentando aqui adequar a nossa vida muito, se preparando para um problema futuro. E é uma crise que vai ser mundial, né? Futuro não, presente, né? Já. É uma crise mundial, assim. Todos os países vão passar por isso. Então, a gente sabe que tem muita gente passando dificuldade aqui. Existem programas para quem está aqui já legalizado. A Segurança Social ajuda em certos casos, dependendo do seu escalão, dependendo do seu contrato de trabalho, você tem algumas garantias, então não deixa de procurar isso, de se informar sobre os seus direitos. E aí a gente traz todo esse outro lado, que é a questão do trabalho, do comércio, das pessoas, do trabalho das pessoas. O que se fala muito é assim, se possível, continue fazendo o máximo para a economia girar, né? Mesmo você estando em casa, peça o delivery, os bancos estão abertos, o correio está aberto, existem papelarias que estão abertas, a roda tem que continuar girando. Se você tem condição de continuar pagando o seu funcionário, pagando o seu ginásio, pagando sei lá o que você paga, siga pagando. Se você não foi afetado pela crise, para que esses negócios continuem existindo, né? Assim, usar o bom senso, tá? A gente tentar fazer as coisas,
mas com cuidado. É igual você ir ao mercado. Eu tenho que ir ao mercado, mas quando eu chego ao mercado, eu tenho um cuidado de manter a distância das pessoas, lavar as mãos, usar gel. Chego em casa, tiro a roupa, tiro o sapato ali e guardo, ou boto para lavar, lavo as minhas mãos imediatamente quando eu chego. Então, assim, temos que ter esse cuidado. O que se fala com relação principalmente à questão do Covid é que a gente evitarmos o colapso da saúde, principalmente. A questão do vírus, se você vai pegar ou não, vai pegar, muitas pessoas vão pegar, muitas pessoas pegaram e nem sabem também. Isso é outro dado. Tem muita subnotificação aí. Muita gente, né? que talvez esteve muito brando ou que ficou assintomático. Então, olha, cuidado, devemos ter cuidado, mas principalmente com os idosos. Agora, eu acho também que eu tento ser uma pessoa bem poliana. Eu acho que a gente vai tirar coisa boa disso. Só de você ver o que já está acontecendo, assim, dos dados que a gente está tendo em relação ao meio ambiente. Você vê os vídeos de Veneza sem os turistas, sabe? Eu acho que, mesmo que não seja a curto prazo, mas a médio prazo, muita coisa vai ser feita baseada nisso. Não sei, as cidades restringirem o número de turistas. As famílias estão olhando para si, as pessoas estão convivendo, você não tem aquela coisa de sair, de trabalhar enlouquecidamente, não sei o quê. Então, eu tenho certeza que a gente vai tirar coisa boa disso, sabe? De todos os males, a gente consegue se reerguer, a gente consegue sair e é isso, gente. É a situação do mundo, a gente tem que respirar fundo, seguir adiante, se dar as mãos, se apoiar cada vez mais. Não é hora, a gente vê uma iniciativa muito bonita aqui em Portugal dos políticos. Eles estão falando, agora não é hora de fazer oposição, agora é hora da gente dar as mãos e seguir juntos para a melhor situação do país. E é muito importante que isso aconteça no Brasil também, que as pessoas parem com a briga política e se deem as mãos, se unam para lutar por esse inimigo que é maior. Que as pessoas parem de compartilhar notícias falsas, parem de compartilhar aquele texto que você recebeu no WhatsApp sem você saber qual é a fonte, quem falou. Confia nos veículos de mídia que pagam jornalistas que estudaram muitos anos para pesquisar, para apurar, que vão te dar notícias verdadeiras. Por favor, isso pode salvar vidas também, tá? Isso com certeza. A disseminação de notícias falsas que você vê e, pessoas que você sabe que são pessoas inteligentes, instruídas e que estão passando áudio, vídeo com coisas que você fala, meu Deus, mas... A pior coisa que inventaram foi se reencaminhar do WhatsApp. Gente, não dá. Em todas as... Cara, difícil. isso reencaminhar é automático. A pessoa nem olha. Às vezes ela nem abre o arquivo, ela reencaminha. A gente precisa ter responsabilidade. A gente deu uma parada porque a gente estava com as crianças em casa, a gente não estava conseguindo gravar juntos e tal. Mas a gente precisa também do apoio de vocês para poder continuar. A gente precisa aqui. Do apoio e que comentem também, vê o que vocês acharam desse assunto que a gente trouxe. É importante para a gente até ter uma noção do que está se falando aí. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, que a gente também está fazendo boletins diários com informação lá.